Olhar para as imagens de ontem é uma dor de alma, não é? Ver tantas árvores caídas no chão. É uma dor de alma, mas devo dizer-te que não... Vamos lá ver. Tendo em conta o que aconteceu, a dimensão dos ventos não é muito surpreendente. No que respeita àquilo que nós vemos, por exemplo, uma imagem que nós temos aqui no site do Observador, enfim, não sei se está em todo lado, que são imagens em que temos estradas e vias férreas que cruzam o Pinhal de Leiria e de repente vê-se centenas de árvores cortadas ou arrancadas quase como se fossem palitos. Quer dizer, e isso não é muito surpreendente tendo em conta a velocidade a que chegaram as rajadas de vento. Ora bem, nós quando falamos deste tipo de acontecimentos, há vários aspectos que muitas vezes se debatem e que têm a ver, por um lado, com a sua ocorrência e, sobretudo, a sua recorrência, quantas vezes é que acontecem. Eu tenho a percepção, enfim, isto não está feito o balanço, mas tenho a percepção de que, apesar da dimensão deste fenómeno, de ter sido registada a rajada de vento mais, digamos, o maior registro, e curiosamente não foi numa estação do IPMA, foi numa estação da Força Aérea, na base de Montreal. O ano passado já tínhamos tido uma tempestade com ventos violentíssimos que bateram recordes, tempestade Martinho. Dessa vez os ventos foram ao pé de minha casa e, portanto, eu tive uma noção muito clara na Serra de Sintra. Portanto, as pessoas aqui, é mesmo ao pé de Lisboa, quem quisesse lá ir e ver o que se passou, tinha uma noção da dimensão enfim, dos estragos. Estamos a falar o cálculo feito na altura, nós publicámos um artigo aqui no Observador, era de 100 mil árvores. Eu creio que, hoje estou em crer que eram mais, porque aquilo ainda foi uma altura, aquilo foi um bocadinho feito a quente, passou o verão todo e não foi tudo recuperado em termos de limpeza de via. Entretanto, este ano já tinham começado a cair antes mais árvores. E, portanto, temos por um lado o problema da recorrência. Eu creio que no que diz a violência da tempestade, digamos, a mais violenta de todas ainda não foi ultrapassada e ocorreu em 1941, foi o chamado Ciclone de 41, que é uma tempestade com registros em Portugal que não terão sido alcançados. Enfim, vamos ver se porventura esta fileira de tempestades faz ultrapassar isto. Na altura, enfim, desapareceu da memória praticamente toda a gente, ninguém... Era preciso ter 100 anos para recordar o que se passou nesse ciclone. E nós sabemos que este tipo digamos, momentos extremos têm muitas consequências e consequências de vários tipos. Por um lado, inundações. Apesar de tudo, e nós temos inundações de dois tipos. Temos as inundações, digamos, das grandes bacias, portanto, aquelas que faziam com que, por exemplo, a Lesíria do Tejo ficasse inundada. Hoje praticamente já não acontece. E eu próprio fiz reportagens em momentos em que estava tudo alagado, tudo alagado, andei de lá de barco, portanto, e foi em 79, que houve lá grandes cheias, 79, 80. Depois temos por exemplo, quem visita a Baixa do Porto vê que há lá marcas de cheias que nunca mais ocorrem. Isso deixaram de ocorrer porque temos barragens a montante e, portanto, essas barragens vão encaixando a chuva e vão largando de forma o mais possível ritmada, o que não quer dizer que não haja de vez em quando cheias. Depois temos uma coisa de tipo diferente, que são as chamadas cheias rápidas. Cheias rápidas são em pequenas bacias, quando há uma pluviosidade muito rápida. Por exemplo, quando tivemos aqui, há pouco tempo, em Lisboa e noutras regiões do país, também, por exemplo, houve algumas desse género, na zona de Porto Alegre, aquelas cheias que de repente, por exemplo, a Baixa de Algés ficava toda cheia, aquelas cheias que em Lisboa agora se está a procurar evitar que aconteçam com aquela obra que nos inferniza a vida aos lisboetas, que é aquele grande túnel que vai tirar a água de algumas zonas da cidade e despejá-la diretamente no rio sem vir pelas ruas abaixo. E portanto estamos a falar da parte antiga da cidade, nem sequer são coisas construídas recentemente. Portanto, temos esse tipo de cheias, que exige outro tipo de medidas, outro tipo de reação. E depois temos algo a que estamos claramente menos habituados, que é ventos extremos.
Ventos extremos. No que diz respeito aos ventos extremos, ventos desta ordem de grandeza, eu aqui há uns tempos, até lá na minha zona, estava a conversar com uma pessoa que tinha chegado dos Estados Unidos e que vinha do sul dos Estados Unidos, ao ver da Louisiana. A Louisiana é uma zona dos Estados Unidos que todos os anos é varrida por furacões. Podem ser furacões maiores, mais pequenos, mas há ali com muita frequência ventos ciclópicos. Ele olhava para nós e dizia assim: mas vocês têm telhados assim, com telhas soltas, com telha... Isto lá voava tudo. Nós cá temos, de facto, não só apenas telhados com telhas soltas, não é? Como temos telhados com telhas, que algumas delas parecem planadores, não é? Aquela chamada telha de Marselha, que é muito habitual, que é uma telha que é muito eficaz do ponto de vista da proteger da água que cai, mas que permite telhados, inclusivamente, com inclinações muito, muito, muito pequenas, as pessoas conhecem. Penso eu que sabem o que é a telha de Marselha, que não são as telhas de Canudo, são as outras. Aquilo, com muito vento, voa todo, e nós agora estamos a ver estas imagens. Ainda há pouco estava a olhar aqui para as imagens que estão passando num dos canais de televisão, Leiria, e aquilo, há telhados inteiros que foi tudo varrido, foi tudo pelo ar. Portanto, porventura, há algumas dessas, e já nem falo das placas, aquelas placas que voam todas, em alguns sítios. Painel sanduíche. Hã? Painel sanduíche. Não falo do painel sanduíche, falo aquilo que antigamente chamávamos Luz-Alito. Luz-Alito é uma marca, mas pronto. Pronto. E de facto, em algumas zonas, o que aconteceu é que elas voaram, foram-se embora. Sim. São E depois há uma coisa que perigosas. felizmente aconteceu, diria eu, aqui uma pequena, enfim, nem tudo foi mal. Querem uma coisa positiva? Vamos embora. Na zona por onde eu passo, a caminho aqui do estúdio, voaram todos os restos que havia de cartazes eleitorais que ainda para lá estavam, desapareceu, sem discriminação partidária, foram todos. Foram todos ali, portanto, houve uma zona, não ficou nenhum. Portanto, essa parte estava ali como lixo, não é? Um dia devemos fazer um programa sobre isso também. sobre essas coisas que vai ficar. Sobre a poluição da paisagem, os outdoors e etc. Enfim, desculpa lá a parte. Essa parte é parte positiva. Bem, e agora temos aquilo que é o nosso tema 2, que é o tema das árvores, onde de facto temos situações que são claramente distintas, que são as árvores em ambiente natural e as árvores em ambientes urbanos ou periurbanos, no sentido em que são estradas, são caminhos, são zonas habitadas, circuláveis e, portanto, que colocam desafios na sua presença. E aqui são situações claramente distintas, até porque quando acontecem eventos destes, podem acontecer várias coisas que até são relativamente diferentes. Por exemplo, nós vemos até nas imagens árvores que são literalmente cortadas, como se tivesse passar por ali uma foice, e depois vemos muitas árvores arrancadas. E algumas daquelas que estão caídas até nem têm assim, nem tinham folhas, portanto, não tinham maior, quer dizer, o grau de resistência ao vento que fazia com que elas se dobrassem nem seria muito grande, mas aí o que podemos ter é uma situação de tipo diferente, que é solos tão encharcados, que se transformaram em quase lama. São papa, não é? Uma papa, naturalmente. As redes não agarram. As redes não agarram tão bem. Além de que, sobretudo, imagino eu que em ambientes mais urbanos, há árvores que cresceram para dimensões que o solo pré-existente, até porque são zonas antigas, com muitas construções, reconstruções, o solo pré-existente não terá a profundidade, a dimensão, a segurança de zonas naturais. Mas mesmo em zonas naturais, eu devo dizer, como digo, ainda ontem fiz uma pequena prospeção a pé nos caminhos à volta da minha casa e muitas árvores caíram, arrancadas, quer dizer, caíram todas, não é? Portanto, levaram o chão atrás, não é? Portanto, isto não é uma coisa só de ambientes urbanos. Isto exige tratamento, portanto, exige precaução. As árvores em ambiente urbano e em ambiente próximo do homem, aliás, tendem a ser diferentes daquelas que nós encontramos em ambiente natural. Nós temos em Portugal, porque temos na Península Ibérica, temos em Portugal uma variedade no número de espécies arbóreas, curiosamente, muito maior do que existe no norte da Europa. Porquê? Porque as glaciações atingiram menos esta zona, portanto, as glaciações fizeram desaparecer os cobertos
vegetais naturais, a biodiversidade, e aqui fizeram desaparecer menos do que fizeram. Por exemplo, eu estive a ver ontem a comparação. Em Portugal estão, digamos, recenseadas como autóctones, portanto, naturais, não são aquelas que importamos, que aí são, nem sei se não são milhares, mas autóctones, temos 100 e poucas espécies de árvores. Na Suécia são 30. Portanto, é uma diferença muito, muito substantiva, não é? No entanto, boa parte, eu diria talvez porventura, a maior parte das árvores que nós nos habituamos a ver em espaços urbanos e muitas vezes até achar que são quase relíquias que devem ser protegidas, são árvores que não são originárias, não são autóctones. Não quer dizer que não tenham imenso valor, que não sejam lindíssimos, não sejam importantes. Por exemplo, o ano passado, quando foi, e não era um espaço natural, portanto não era um espaço urbano, era um espaço natural, uma das árvores que caiu ao pé de minha casa e que me fez mais pena, portanto a gente tem uma relação quase afetiva com as árvores, era uma árvore americana, uma tuia, portanto umas árvores parecidas com os cedros, árvores que têm assim uns postes verticais muito bem constituídos e que até eram usados para os tótems dos índios. Portanto, a madeira era boa para isso. Era uma árvore lindíssima, maravilhosa, desapareceu. Felizmente, que a maior de todas, que fica no parque de Sintra, não caiu, mas, por exemplo, no ciclone de 41, caíram sequoias no parque de Sintra. Não tenho notícia que este ano tenha havido grandes problemas por lá, mas, por exemplo, em 2013, salvo erro, grande parte do parque teve também quer dizer, isto não aconteceu só agora, não é a primeira vez, isto não é um excesso, a nossa memória do tempo é horrível, portanto, achamos sempre que tudo é a primeira vez. Não, houve muitas coisas até recentemente, portanto, como disse, 2013, o ano passado, com o Martinho, noutras alturas, às vezes em sítios diferentes do território, porque fazem uma espécie assim são tubos, não é? Portanto, estes ventos fortes. Aliás, recomendo que ouçam hoje a história do dia do Observador, em que um climatologista, o Carlos da Câmara, explica muito bem como é que isto funciona. Ele é um ótimo pedagogo e ele já veio aqui ao programa várias vezes, noutras ocasiões. Hoje está na história do dia e está muito bom. Portanto, ajuda-nos a perceber o que se passou, mas ajuda a perceber que aquilo que é chamado ciclogénese explosiva, que é uma diferença de pressão do ar muito acentuada, muito rapidamente, depois e que gera ventos maior, tem um núcleo, e é esse núcleo que ao passar, que nós vemos nos tornados, nos ciclones, vemos isso muito bem, não é? Mas aqui é uma coisa que não é exatamente igual, mas tem aspectos semelhantes. Bem, agora, aquilo que se passa muitas vezes com as árvores é que nós temos dificuldade em geri-las nos espaços mais próximos de nós, não é? Onde elas podem representar, por um lado, uma necessidade, no sentido que são equilibradores da temperatura, fornecedores de sombra, portanto, fixadores de poluentes. Abafam o som. Abafam. O som às vezes não é tão óbvio, porque as folhas funcionam como refletores e, portanto, não é assim tão óbvio que abafem o som. Portanto, portanto, tem muitas funções, para além daquelas que são unicamente visuais e paisagísticas, que são relevantes. Há cidades que não têm árvores. Nova Iorque, por exemplo, tem o Central Park e depois, mas pelas avenidas e não há ali árvores, não é? É uma coisa que até é estranha a primeira vez que se vai a Nova Iorque. Mas nas cidades europeias não é essa a tradição, em Portugal não é essa a tradição, portanto nós temos árvores. Muitas das árvores que temos são árvores que não são... Não é essa a tradição. Quer dizer, não é essa a tradição recente. Na Idade Média seria assim. Sim, na Idade Média nem havia espaço, não é? Quer dizer, havia ruas e havia praças, mas raramente tinham árvores. Era de facto diferente, não é? Estamos a ouvir o Henrique Pereira Santos, arquiteto paisagista. Bom dia, Henrique. Sim. Portanto, nós temos de facto esta tradição da árvore. Há árvores que temos e que inclusivamente são classificadas como monumentos nacionais, que são árvores que foram importadas. Por exemplo, há penso que é Porto Alegre, um plátano que foi plantado em 1848 e que hoje já está classificado. O ano passado, há 2 anos, a árvore que foi eleita como a mais significativa de Portugal foi, vejam lá, um eucalipto em Sátão, portanto, um eucalipto,
sacrilégio dos sacrilégios, mas que é uma árvore absolutamente magnífica, não é? 40 e tal metros de altura. A estrada passa à volta porque não consegue passar pelo meio, portanto é uma coisa, portanto, há de facto exemplares magníficos. Mas agora, por exemplo, algumas das árvores que ocupam boa parte dos nossos espaços urbanos são árvores que estão cá em boa parte pelo seu valor estético, em boa parte pelo seu valor, pela sua adaptabilidade. Por exemplo, uma árvore que eu gosto imenso, e que começa a estar presente em muitas ruas de Lisboa e de outras cidades do país, e que na altura da queda da folha fica com umas cores amarelas lindíssimas. As ginkgos. São as ginkgos. As ginkgos é uma árvore que vem da China e que é uma espécie de fóssil vivo, porque é uma árvore muito antiga, e que resiste muito bem à poluição. E por isso é que ela fica muito bem nas nossas... Além de ser estética, quer dizer, no princípio, enquanto cresce, é uma árvore assim um bocadinho esquisita, parece um bocado desconjuntada, com os ramos muito fininhos e não sei o quê, mas depois... Raquítica, não é? Muito raquítica, mas depois quando fica composta... fica muito bonita nas Amoreiras, por exemplo, no Jardim das Amoreiras, Jardim das Amoreiras, não é nas Amoreiras, Jardim das Amoreiras, ou à entrada do Jardim Botânico, à entrada do Jardim Botânico, à entrada do Jardim da Estrela também há um ginkgo também biloba muito grande. e há muitas ruas, no Arieiro, na João Crisóstomo, por exemplo, também tem. Portanto, há muitos sítios. E depois há, claro, outra que é muito falada, são os famosos jacarandás. Esse não veio da China, veio do Brasil, enfim, da América do Sul. Portanto, são árvores que estão bem adaptadas. E, curiosamente, uma das árvores que nós falamos mais, que às vezes até suscitam mais reação das pessoas, os plátanos, tem aquela folha bonita, toda grande. Os plátanos também não são originários de cá. Aliás, o nosso plátano é um híbrido de duas espécies, uma que vem da América do Norte e outra que vem, salvo erro, da Europa Central ou Europa do Norte. Portanto, é um híbrido. O terror das sarjetas. O terror das sarjetas. Quem tope todas as sarjetas. Claro, porque depois há isto. As árvores, por exemplo, primeiro são seres vivos. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem-se disso. E como seres vivos, nascem, crescem e morrem. Portanto, algumas são capazes de viver 1000 anos, sabemos que há oliveiras que terão mais de 1000 anos, até em Portugal, mas a maior parte delas tem um ciclo de vida mais curto. E depois, muitas delas têm doenças que não são muito evidentes à primeira vista e que, até para evitar males maiores, têm que ser cortadas rapidamente. Eu devo dizer que, quando era miúdo, ou adolescente, houve um caso desses que me deixou até bastante abalado, porque era uma árvore que eu tinha um gosto especial, que era um lumeiro que havia à entrada do Jardim da Estrela, quem ia do lado ali da Álvares Cabral. E acontece que os lumeiros, aqui em muitos outros sítios, tiveram uma moléstia, como antigamente se dizia, deu-lhes uma moléstia, que era basicamente um fungo, e aquilo foi trágico. A maior parte deles desapareceram, e a única forma que havia de fazer não era esperar que ele ficasse podre, porque depois isso faz espalhar o mal, era tirá-lo dali rapidamente, não é? Portanto, não deixar inclusive lá ficar restos. O que é uma coisa que muitas vezes choca as pessoas. E este choque torna-se, por exemplo, naquela polémica recente que houve sobre os jacarandás da Avenida 5 de Outubro, ali perto do Campo Grande, por causa de um parque subterrâneo, além de haver o conflito habitual entre árvores e infraestruturas urbanas, havia algumas daquelas árvores que os técnicos diziam isto está doente, está podre, melhor é tirá-la, portanto ela não tem grande possibilidade de sobreviver. Mas depois as pessoas que não conhecem, muitas pessoas que não conhecem, não percebem qual é o problema e querem manter tudo à viva força. Há situações, por exemplo, na estrada, a minha casa fica ao pé de uma estrada nacional e, portanto, eu circulo para essa estrada nacional todos os dias. E de vez em quando, a Infraestruturas de Portugal, vai lá todos os anos fazer prevenção dos incêndios, portanto, limpar aquilo que são os arbustos e as ervas que ficam mais perto da estrada, está na lei, inclusivamente. Há quem faça isso melhor, há quem faça pior. Na zona de Cascais é mais habitualmente feito com mais eficácia e mais bem feito do que na zona de Sintra, coisas que têm a ver, julgo eu, com os municípios, mas houve alturas em que eles chegaram lá e começaram a cortar árvores. Não era apenas os arbustos, tiveram que cortar algumas árvores. E houve ali manifestações, gente que foi para lá, não se amarraram às árvores, nem fizeram cordões humanos, mas eu vi o que é que eles estavam a fazer, porque algumas das árvores que foram cortadas estavam já praticamente no limite do meu terreno, eles foram lá falar comigo.
eles estavam a fazer aquilo com competência. Estavam a fazer aquilo bem feito. Quer dizer, estavam a deixar ficar lá os sobreiros, os carvalhos, as árvores autóctones, e estavam a tirar os pinheiros e os eucaliptos que havia. E as acácias, sobretudo. Ali as acácias são grandes. Aliás, dessas 100 mil árvores que caíram no parque, a esmagadora maioria são acácias. Portanto, passam uns palitozinhos fininhos que crescem, enfim. Uma invasora? Uma espécie invasora. Invasora. O grande problema é evitar que elas voltem a crescer. Portanto, porque aquilo deixa sementes por todo lado e, portanto, aquilo é um problema. Agora, isto tem que ser feito tem que ser feito sem estados de alma, não é? Portanto, é como nós, quando nós seres humanos fazemos uma operação, quer dizer, vão-nos tirar qualquer coisa e a gente não pode viver sem isso. Às vezes é a única forma de não morrermos, é tirarem-nos qualquer coisa, não é? Mas isso durante muito tempo foi para algumas pessoas, e algumas pessoas, às vezes ainda é, não é? Às vezes ainda é, acaba às vezes até por ser fatal. Pronto, e sabemos, enfim, sobretudo no que tem a ver com doenças cancerígenas, sabemos que muitas vezes há esse dilema, tiro ou não tiro. Sabemos isso. Bem, naquele caso concreto das árvores, esta ideia de que temos que preservar tudo é também uma ideia de quem não conhece a dinâmica das coisas naturais, não é? Por exemplo, eu vou dar uma coisa só para dar um exemplo de quem não conhece esta dinâmica. Aqui também há uns anos, agora não sei situar o ano, se foi 2014, 2013, 2012, por aí, houve também uns dias de enorme temporal na costa, como estes que estão a ver agora. O resultado foi que muitas das nossas praias ficaram praticamente sem areia. A praia que eu costumo frequentar ficou com a rocha à vista, coisa que eu nunca tinha visto. E, na altura, os serviços, não sei se foram os serviços do ambiente, se foram outros serviços quaisquer, queriam lá ir despejar areia. E o senhor do restaurante, há um restaurante nessa praia, disse: "Pá, não façam isso, por favor. Não vão nem a construir aqui coisas à beira da praia que depois vão... Isso é que vocês não devem fazer." Tinham posto para lá umas coisas assim, modernaças. Não façam isso outra vez, porque isso depois, um dia destes, vai outra vez tudo embora. Agora, não venham para cá a pôr areia, porque a areia está aí a 100 metros lá à frente, e se não vier este verão, vem no verão seguinte. Eu próprio devo dizer que não tinha memória daquela praia no inverno, não costumo lá ir no inverno, não costumava lá ir no inverno, agora vou, porque moro perto, achei estranho. E o que é facto é que passado, naquele verão ainda ficou uma praia um bocado estranha, no verão seguinte estava normal. Há muitas praias do país em que há umas que não conseguem recuperar, entre outras coisas, porque há dinâmicas de outro tipo. Dinâmicas, inclusivamente estruturas físicas que foram construídas, pontões. Hoje de manhã tivemos aqui alguém a chamar a atenção para que essas estruturas físicas não são as boas soluções. A maior parte das vezes não protegem, portanto acabam por criar outros problemas, mas quando deixamos a natureza funcionar e não temos a pressa de corrigir logo tudo, corrigimos isso. Por exemplo, no caso das árvores, há aspectos que são parecidos. Há árvores que, para se manterem, por exemplo, têm que ser desbastadas, entre outras coisas, para resistirem menos ao vento. Portanto, quando é muito vento, têm menos folhas, têm menos ramos e resistem melhor. Qual é a tendência que nós temos? Eu nem tinha noção que isto existia. A tendência que nós temos é para, nestas alturas, regulamentar tudo. E então, nós temos uma lei, que é a Lei 59 de 2021, que eu não conhecia agora, que é uma lei sobre arvoredos em áreas urbanas. É uma lei que foi aprovada no Parlamento, proposta pelo PAN. Portanto, reparem, estamos a falar do tempo 2021, é o tempo áureo do PAN, quando o PAN chegou a ter 5 deputados, ou 4 deputados, não sei se eram 4, se eram 5, propôs essa lei, foi votada a favor por todos os partidos, com 2 abstenções, o deputado único do Chega e o deputado único da Iniciativa Liberal, e o voto contra da bancada do PCP. Curiosamente, eu fui ver porque é que a bancada do PCP votou contra. Eu raramente estou de acordo com o PCP, mas desta vez devo dizer que me parece que o PCP tinha toda a razão. Portanto, basicamente, o PCP votou contra porque aquilo tratava de regular o que os municípios deviam fazer e ele achava que violava a autonomia municipal. O PCP tinha também grande experiência autárquica, portanto, percebeu o que é que estava em causa. E, de facto, lendo a lei, percebe-se isso claramente. Por exemplo, a lei prevê que os municípios façam um inventário de todas as árvores. Todas. As árvores em espaços urbanos, não é do meio dos deles, é todas. E que cada vez que haja uma árvore que seja necessário tirar ou arrancar ou cortar, se plantem 2.
E nós às vezes olhamos para alguns sítios e dizemos, mas como é que se plantam 2 árvores? O que é que acontece a seguir? Pronto, mas a lei estabeleceu que, repara, para pessoas que não conhecem os problemas, isto fica muito bem, parece muito bem. Isto é popular, não é? Digamos que a maior parte das pessoas são capazes de aplaudir com as 2 mãos. Depois, falta de recursos, naturalmente, depois como é que se faz isto tudo que esta lei exige que se faça? Complexidade regulamentar. Portanto, aquilo é uma lei complexa, super complexa. Eu estive a lê-la, tem imensa coisa que é necessário fazer. Portanto, é uma daquelas camadas de burocracia que pomos em cima das burocracias. E depois, articulação institucional complicada. Portanto, isto mete municípios, mete naturalmente o ICNF, né, inevitavelmente, começa também a ter quase que a aparecer para cada árvore que é tocada, não é? Não há estruturas que consigam resistir a isto. E eu olho para isto, e por exemplo, uma das coisas da lei que é fantástica, que é assim, agora, qualquer poda, uma poda, que é uma coisa que é necessário fazer, as podas têm que ser feitas por arboristas, que é uma nova profissão, não sei se é uma profissão nova ou não, mas é uma profissão que é estabelecida nessa lei e que se diz, bem, agora falamos aqui de arboristas, é necessário ter arboristas, portanto é necessário um regulamento e cursos. E portanto o Governo, isto na altura de 2021, o Governo tem 120 dias para tratar disto. Isto foi 2021, estamos em 2026, 5 anos, já se fez alguma coisa, já há algum regulamento, já há alguma regulamentação? Nada, zero. Já, quer dizer, há cursos, há sítios, há muitas empresas, fizemos uma busca na internet sobre empresas que fazem podas, que fazem desbastes, que fazem abates quando é necessário, há lá imensas, e uma parte delas eu já as vi trabalhar e sei que trabalham bem. Há coisas destas que são muito difíceis de fazer e que têm que se fazer. Por exemplo, se nós tivermos árvores a crescer para cima de estradas, árvores a crescer para cima de vias férreas, é mesmo necessário intervir, é mesmo necessário cortar ramadas, e às vezes são ramadas grandes, e isto não se faz de qualquer forma, faz com técnicos que são alpinistas de árvores, literalmente. Portanto, têm que ir por ali acima e cortar este ramo, não cortar aquele, fazer essas coisas que são difíceis de fazer, são complexas, exigem sabedoria. Agora, criou-se a lei é muito bonita, complica tudo, mas não sei se ajuda a alguma coisa. E ao mesmo tempo que isto se faz, não há muitas vezes a noção do bom senso, de que de facto não podemos ter árvores. Nem estava cá, estava de férias, penso que estava fora do país, quando foram a bater uns eucaliptos na tal estrada que passa ao pé da minha casa. E eu recebi uns telefonemas de uns vizinhos, diziam, não sei o quê, não temos que nos mobilizar. E disse, mobilizar para quê? Porque estão a bater umas árvores, são grandes, são eucaliptos muito bonitos. São eucaliptos. Quer dizer, vocês querem o quê? Querem os eucaliptos ou querem os sobreiros que vão começar a crescer por baixo dos eucaliptos e que vão ficar lá, esses não vão ser arrancados? Bem, ainda houve lá para lá, percebi que depois houve para lá uns abaixo-assinados, há muitos abaixo-assinados e são gente muito, muito ativa, estão nas redes sociais imensamente ativa, e portanto, lá cortaram, alguns dos eucaliptos tinham que cortar, mas não cortaram todos. Já caíram agora. E depois teve que lá ir os bombeiros, cortar a árvore, porque entretanto caiu para cima da estrada, aqueles não ficavam bem ao lado da estrada, ficavam para aí a 20 metros, mas são grandes, bumba, vieram por ali abaixo. Quer dizer, é assim, a dinâmica da vida é esta, e nós temos que saber viver com ela, e da mesma forma que, por exemplo, não resolvemos os problemas das cidades achando que com os jardins a água se infiltra e deixa de haver cheias. Isso é uma ilusão. Os terrenos saturados já não conseguem suportar mais água, e com a chuva que caiu não é termos jardins que resolve o problema, é termos infraestruturas, algumas delas têm que ser físicas, mas também não achar que o cimento depois resolve tudo. Algumas das coisas que têm que ser feitas criar, por exemplo, há sítios onde não se pode construir, há sítios onde está construído e se calhar tem que se tirar lá coisas que lá estão construídas, e não pensar, quer dizer, da mesma forma que se calhar as estruturas que nós construímos, sem percepção de que agora elas não resistem à maior frequência de fenómenos extremos, porque nós estamos a falar de fenómenos mais extremos de sempre, estamos a falar sobretudo de maior frequência de fenómenos extremos, temos, portanto, porventura ter coisas diferentes e usar algo que infelizmente se perdeu muito, que é a memória. Portanto, a memória, quer dizer, nas zonas rurais, sobretudo, havia muita memória, as pessoas sabiam. Aí não, porque aí de vez em quando há águas torrenciais. Agora, eu chego a um sítio onde nunca havia, uma zona urbana nova, onde nunca ninguém construiu ou não houve nada, não tenho memória desse tipo de coisas. Portanto, há muita coisa
que provavelmente devia sair de onde está, muita coisa que devia ser ou renaturalizada ou, por simplesmente, desaparecer, mas nós não tínhamos a ilusão de que nós desenhamos o planeta. Por exemplo, o Baixo Mondego foi transformado quase numa mesa de bilhar. Tudo aquilo foi posto planinho. É evidente que a recorrência das cheias se tornou muito menor. Como é que se chamia? Davam uma alcunha ao Mondego em Basófias. O Basófias, porque ora estava em cheia, ora estava seco. No inverno agora, com a agueira, com as barreiras da montanha, aquilo, há sempre um plano de água, é muito bonito, não é? O Mondego para sul está quase todo ele encanado, portanto já não vai no leito natural. Se nós virmos ora, se formos ao Google Maps e olharmos, vemos o leito velho e depois o leito novo, está ali tudo encanado. O número de cheias baixou imenso, mas naturalmente de vez em quando há cheias. Não se pensa que a gente vai resolver isto para sempre, é impossível. É impossível, temos é que estar preparados, e para estar preparados temos que ser, não basta ser românticos, temos que ser racionais.